Olá, é bom ter você de volta. Continuamos então com os vídeos que tratam do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. E hoje vamos tratar de alguns elementos da parte inicial desse parágrafo e do seu inciso 1º. Então vamos ver algumas decisões que refletem a compreensão do que vem a ser esse óbice derivado da não transcrição, da não indicação do trecho que consubstancia o pré-questionamento e de onde se deriva essa característica de se tratar de um ônus à parte. Alguns elementos que vemos nessa decisão, no agravo do instrumento 13.500, dígito 07 de 2008, são relevantes porque eles indicam inicialmente que essa exigência trazida no inciso 1º do parágrafo 1º 1A é relativa a um pressuposto intrínseco da admissibilidade do recurso em revista. Essa caracterização como pressuposto intrínseco vai ter repercussões jurídicas próprias, que vamos ver em decisão subsequente. Mas o importante destacar, que é o que se extrai dessa decisão, é de que não procede a alegação de que se trata de erro formal sanável, previsto no parágrafo 11 do artigo 896. O parágrafo 11 do artigo 896 da CLT admite que, mesmo em sede recursal, se corrijam eventuais erros de natureza formal e que se caracterizem como sanáveis, ou seja, seriam erros de menor monta. Entretanto, a compreensão que a SDI vem manifestando de maneira uniforme é de que a falta de transcrição ou alguma forma de não atendimento do inciso 1º do parágrafo 1º-A caracteriza então um erro grave, um erro não sanável, ou seja, não pode a parte no agravo do instrumento tentar sanar essa irregularidade constatada no recurso de revista. Tampouco há necessidade de que o relator abra prazo para a parte emendar o seu recurso ou fazer qualquer tipo de reparo. O outro elemento é que se considera como pressuposto intrínseco, e isso vai ter uma natureza, uma repercussão quando se vir as possibilidades recursais de eventual verificação de não satisfação do inciso 1º. E nessa decisão seguinte, no 869, dígito 14 de 2011, nós temos essa repercussão recursal da caracterização da exigência do parágrafo 1º-A em seu inciso 1º como pressuposto intrínseco, derivada da aplicação da súmula 353. Quem já está familiarizado com a súmula 353 vai perceber claramente qual é essa repercussão. Essa súmula, sua aplicação concreta, vai ser objeto de vídeo próprio, por conta da sua complexidade. Mas o importante destacar é que não se admitem embargos à SDI nas decisões da turma proferidas em agravo de instrumento, ou seja, só nas exceções previstas na súmula 353 se admitiriam esses embargos. Como a exigência contemplada no parágrafo 1º-A, inciso 1º, que se caracteriza como um pressuposto intrínseco, se tem que essa decisão em agravo de instrumento, em recurso de revista, que verifica a ausência de satisfação do disposto no parágrafo 1º-A, inciso 1º, essa decisão não se enquadra nas exceções da súmula 353. A súmula 353 admitiria, por exemplo, a eventual admissão de embargos quando o agravo de instrumento tivesse sido negado provimento por questões de pressupostos extrínsecos ou requisitos outros de admissibilidade desse recurso. Entretanto, se o agravo de instrumento é negado provimento, seja já na instância originária, seja por meio da decisão do relator no TST, se reconheça a não satisfação das exigências do parágrafo 1º-A, essa decisão, quando proferida em agravo de instrumento, não admite recurso por meio de embargos. E como se tem nessa decisão, é essa que se caracteriza como entendimento uniforme da SDI 1. O outro ponto relevante é de que o recurso de agravo contra embargos que não foram admitidos em vista de decisão em agravo de instrumento, eles caracterizam por si só a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e, por vezes, em percentual superior a 1% até 2% e, eventualmente, com incremento a depender de reiteração do comportamento pela parte. Ou seja, é importante destacar que a jurisprudência então do TST caracterizou o parágrafo 1º-A
como pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso em revista. Consequentemente, a decisão em agravo de instrumento em recurso em revista não se enquadra nas exceções contempladas na súmula 353 relativamente à possibilidade de ajuizamento de oposição de embargos à SDI. Passando agora propriamente ao inciso 1º do parágrafo 1º-A, nós temos que então é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso em revista. A primeira controvérsia que surgiu com relação à aplicação desse dispositivo era no que se constituiria efetivamente esse vocábulo, indicar. Durante algum tempo houve certa discussão acerca do que se poderia admitir como essa indicação. Se bastaria a referência, como por exemplo a indicação de páginas, ou a mera paráfrase, a mera transliteração do que teria sido dito no acórdão regional, ou alguma outra forma de indicação ao conteúdo da decisão do Tribunal Regional, mesmo que por sua indicação da respectiva ementa. O entendimento que se consolidou, entretanto, é de que há necessidade de transcrição do trecho da decisão e não apenas do trecho da transcrição, do trecho específico, uma vez que a transcrição integral não serve para essa satisfação da exigência. Nós vamos ver quando examinarmos os incisos 2º e 3º desse mesmo parágrafo 1º-A, qual a finalidade ou qual a vinculação, qual a necessidade de indicação específica do trecho que demonstra o pré-questionamento da controvérsia, ou seja, de que o Tribunal Regional examinou a questão jurídica que é o objeto do recurso de revista. Nesses embargos 17 e 2500 dígito 89 de 2013, se tem o enunciado desse pronunciamento do TST. Assim, a emenda desse julgado traz que a transcrição integral dos fundamentos da decisão regional em texto corrido e sem qualquer destaque ou indicação específica acerca da tese jurídica que a parte entenda como violadora do ordenamento jurídico, constante do início das razões do recurso revista, não se mostra suficiente a demonstrar em específico o pré-questionamento da controvérsia objeto das razões do recurso revista, fato que impede, por consequência, o atendimento dos demais requisitos previstos no inciso 2º e 3º do artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, ou seja, a demonstração analítica, que se deve fazer por meio da argumentação entre os dispositivos apontados como violado e o trecho da decisão destacada no apelo. Essa última parte dessa emenda é o que eu preciso que vocês guardem, porque nós vamos retornar a isso quando tratarmos dos incisos 2º e 3º desse mesmo parágrafo. O importante dessa decisão, especialmente, é especificar que essa transcrição integral, ou seja, a transcrição integral do capítulo, ou mesmo por vezes se vê em alguns recursos, que a parte simplesmente copia a integralidade, desde da primeira página, da primeira linha da primeira página do acórdão até a última linha que indica qualquer outra informação além do dispositivo desse acórdão, ou seja, a mera cópia integral da decisão. Esse tipo de transcrição não vale, não serve para a satisfação do inciso 1º-A, do inciso 1º do parágrafo 1º-A. Admite-se eventualmente de que haja transcrição integral, mas que nessa transcrição integral se faça algum destaque, ainda que por meio do mero negrito ou da sublinhagem desse trecho, de modo a possibilitar que o julgador identifique claramente qual o trecho do acórdão regional que caracteriza a apreciação do Tribunal Regional acerca daquela matéria que veio a ser levada ao TST por meio do recurso de revista. Nesse julgamento dos embargos 210266 do 04 de 2014, se tem uma indicação de por que essa necessidade de uma transcrição específica. Na ementa desse julgado, se tem que o requisito constante do inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT
ou seja, a demonstração específica do pré-questionamento da matéria na decisão recorrida, é procedimento que reflete o ônus da parte recorrente, que não pode ser transferido ao magistrado. Dessa forma, conquanto o inciso 1º faça alusão à indicação do trecho da decisão recorrida, tem-se que, em se tratando de pressuposto intrínseco relativo ao pré-questionamento, é necessária a transcrição do trecho exato da decisão recorrida que configure o pré-questionamento. Considerando que o pré-questionamento constitui pressuposto intrínseco, é o ônus atribuído à parte demonstrar esse pressuposto, nos moldes do parágrafo 1º-A, inciso 1º. Nessa expressão, ônus que não pode ser transferido ao magistrado, é que se fundamenta parte dessa exigência de que a demonstração do pré-questionamento e do pré-questionamento específico por meio da transcrição de trecho preciso do acórdão regional se revela como uma medida de tratamento uniforme das partes. Na dinâmica anterior, o que ocorria? Simplesmente a parte fazia alegações de violação à legislação ou contrariedade à jurisprudência, especialmente à jurisprudência simulada, e de alguma sorte submetia todo o trabalho de identificação dos elementos do acórdão regional, inclusive para verificação de pré-questionamento, submetia essa demanda ao magistrado. E o que ocorria? Poderia haver uma variação nesse exercício. Alguns magistrados já poderiam simplesmente identificar que o acórdão regional não trazia qualquer tipo de pré-questionamento ou que aquele teor do pré-questionamento ou a questão examinada pelo Tribunal Regional não refletia qualquer tipo de relação com os dispositivos apontados ou apontados por violados ou a jurisprudência referida pela parte. Consequentemente, o resultado do mero juízo de admissibilidade dos recursos de revista ficava sujeito à apreciação, vamos dizer assim, aleatória de cada juiz, de cada relator. A dinâmica própria estabelecida por meio do parágrafo 1º-A do artigo 896 é de que a própria parte já identifique precisamente onde o Tribunal Regional se manifestou e que trecho revela que houve uma violação a dispositivo legal ou constitucional ou uma contrariedade à jurisprudência simulada ou mesmo à jurisprudência uniforme do TST. Dessa forma, a simples referência ao texto integral do acórdão regional ou a ausência integral de qualquer transcrição seria o equivalente a submeter novamente ao magistrado o suprimento, ou seja, suprir o mau trabalho realizado pela defesa da parte. E como eventualmente cada magistrado pudesse ter uma avaliação um tanto diferente de como se demonstraria o pré-questionamento, de que matéria efetivamente estava tratada naquele acórdão, tal situação gerava um atendimento não isonômico às partes, porque um determinado magistrado poderia ter uma compreensão mais ampla e outro mais restrita, dificultando ou facilitando, conforme fosse a ocasião, a admissibilidade de recursos de revista. Com o estabelecimento das exigências, e especialmente da interpretação atual do parágrafo 1º-A, o que se tem é a possibilidade de um tratamento mais uniforme, ou seja, cabe à parte especificar claramente onde o Tribunal Regional se manifestou e indicar por que aquele trecho caracteriza, então, uma violação a dispositivo do ordenamento jurídico ou uma divergência jurisprudencial ou ainda uma contrariedade à súmula do TST. Aqui, mais uma vez, se confirma essa compreensão nos embargos 16.6300 dígito 17 de 2009, cujo teor da emenda traz que, nos termos da jurisprudência firmada nessa subseção, é indispensável a transcrição do trecho exato da decisão recorrida, que consubstancia o pré-questionamento da matéria trazida ao debate, cabendo à parte a demonstração clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito constantes da decisão regional no tema debatido, não se admitindo, para tanto, a transcrição integral do trecho recorrido. Eventualmente, no dos últimos vídeos dessa série, nós vamos tentar dar alguns exemplos concretos do que se caracterizaria como essa transcrição do trecho integral. Uma orientação que se poderia extrair era de que
essa transcrição teria que ser o equivalente ao oposto do que está dito no dispositivo que considera violado ou da jurisprudência que se considera divergente, mesmo que seja caracterizada na súmula. Ou seja, deve-se buscar um trecho na decisão regional que revele que o Tribunal Regional expressou uma opinião que se contrapõe de forma imediata àquilo que está dito no dispositivo de lei, na súmula da jurisprudência ou mesmo em decisão de tribunal diverso. Expandindo esse entendimento, então, os embargos 60, 300, dígito 98 de 2013 explicitam ainda: é indispensável a transcrição do trecho exato da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da matéria trazida ao debate, cabendo à parte a demonstração clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito constantes da decisão regional no tema debatido, não se admitindo, para tanto, a mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, transcrição integral do acórdão recorrido, do relatório, da ementa, apenas da parte dispositiva, pois, para fins de cumprimento da exigência legal, é imprescindível a transcrição textual do trecho da decisão recorrida. Quando examinarmos os incisos 2º e 3º do parágrafo 1º-A, nós vamos ver mais claramente o porquê da necessidade da transcrição integral. O importante destacar aqui é que esse relato, ou essa enumeração de que modalidades de indicação não são admitidas, ou seja, a mera indicação das páginas correspondentes ao acórdão não é suficiente. A paráfrase, ou seja, dizer nas próprias palavras, não seria suficiente, ou sinopse, ou mero resumo do que teria sido a consideração, o pronunciamento do Tribunal Regional. Um elemento que deve se atentar é, primeiro, que não cabe a transcrição, não satisfaz o inciso primeiro a transcrição do relatório ou a parte dispositiva. Uma consideração a ser feita também é quanto à ementa. Em algumas circunstâncias, se admitiria a ementa se, a matéria for relativamente simples. 2. Se essa ementa trouxer todos os elementos que seriam necessários a demonstrar de que aquela matéria que está sendo objeto do recurso em vista foi efetivamente enfrentada. Claro, como algumas matérias não dependem de maior elaboração acerca de aspectos fáticos ou mesmo jurídicos, é bastante simples se verificar que em algumas circunstâncias a ementa já vai poder constar todo ou revelar o pré-questionamento da matéria. Uma outra peculiaridade que vamos examinar mais à frente também é quando se tratar de processos submetidos ao rito sumaríssimo, em que propriamente pode não haver um acórdão. Nessas circunstâncias se trata de uma situação especial que nós vamos ver mais precisamente e que recebe por vezes ainda algum entendimento que oscila. Então é assim que começamos o exame do parágrafo 1º-A no seu inciso 1º. Nos vídeos subsequentes nós vamos tratar do item 2º e 3º, eventualmente tratar de algumas situações especiais e finalmente trazer alguns exemplos concretos que facilitarão ainda mais a identificação do que se trata efetivamente dessas exigências trazidas no parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT e finalmente como se pode, pelo menos em princípio, atendê-las. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!